Bom dia, meu sétimo ano. Tudo bom? Vamos lá? Começar a nossa semana, não é? E começar o nosso livro 2 de inglês, não é? Como eu falei, ontem a gente encerrou com a atividade avaliativa de espanhol. Hoje a gente já começa a segunda unidade, já começa com o livro 2 de inglês, tá certo? Vamos começar com o primeiro capítulo do livro 2. Ele é um capítulo curto, então a gente vai ter tranquilo a condição de terminar esse capítulo hoje, tá certo? E a gente vai relembrar as profissões em inglês, tá bom? Então pega aí o teu livro 2, abre na página 150, abre lá, página 150, e vamos começar o nosso assunto da segunda unidade, tá? Foco, coragem, acorda todo mundo e vamos em frente. Bom dia, pessoal. Então vamos lá. Nós vamos começar a unidade 1, tá certo? Do livro 2. O título, She was in a school band. Ela estava na banda da escola, tá? Nessa unidade, nós vamos trabalhar com o verbo to be no passado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Hoje nós teremos um tanto quanto desse tremido, que eu estou segurando aqui, esqueci meu suporte, mas é só para fazer a explicação, dá tranquilo para a gente trabalhar, tá? Então, vê só, nessa unidade falaremos sobre profissões e sobre qual profissão você e seus colegas gostariam de seguir. Então, sempre que eu quero saber a profissão de alguém, eu vou perguntar, what do you do? What do you do? O que você faz? Tá? When you are a grown-up, you usually have a profession or a job that you do. Quando você está crescendo, você geralmente, usualmente, tem uma profissão ou um trabalho que você faz. Observe this picture. Can you name any of these professions? Olha essa figura. Você pode dizer o nome de alguma dessas profissões? Foi aquilo que eu falei. Nessa lição também nós vamos falar e relembrar as profissões, tá? Aí vê que aqui de baixo, ó, aqui de lado, ele fala que grow up é a mesma coisa que tornar-se adulto ou crescer, né? E tem parrot, que é um pássaro verde, o qual repete o que você diz. É o nosso papagaio, o louro, né? A primeira lição, ela começa aqui, ó. Começa com esses dois textos aqui, tá? Tem lá, what job would you like to do in the future? Que trabalho você gostaria de fazer no futuro? Então, tem essa menina aqui, dando o depoimento dela. O nome dela é Carla. Ela tem 12 anos, é lá de Minas Gerais. E tem esse menino aqui, tá? Dando o depoimento dele. O nome dele é Shane. Ele tem 13 anos e é de São Paulo. Então, você vai ler esses dois textos aqui. E o exercício ele vai estar na página 151. Esse daqui, ó. O primeiro exercício é esse daqui de cima. Ele começa in pairs. Só que a gente sabe, já faz um tempo, que a gente não está trabalhando em duplas, né? Nós estamos trabalhando cada um no seu. O que é que nós vamos fazer? Ora, em cima daqueles dois textos, tá? Sobre esses dois textos aqui, ó, da Carla e do Sheng, nós vamos responder esse daqui. E o que é que a gente vai responder? A gente vai completar de acordo com o texto. Então, aqui você vai botar o nome deles, que ambição eles têm, ou seja, o que é que eles querem fazer no futuro, qual a razão dessa escolha, segundo diz no texto, qual é a idade deles e onde eles moram. Toda essa resposta aqui, ó, ele vai estar lá no nosso texto, tá bom? O segundo exercício, ele também é muito fácil. Vê que ele te dá aqui, ó, o nome das profissões, a relação das profissões e, na sequência, tem as figuras das profissões, tá? Então, esse exercício é muito fácil. Ele quer que você relacione o nome
com as figuras. Cada figura, como é o nome dessa profissão em inglês. Tá bom? Esse é o exercício da página 151. Vamos lá. Indo para a página 152, eu queria que a gente prestasse atenção nesse aqui, ó, nessa parte azulzinha aqui, ó, que ele diz assim: algumas profissões têm a mesma palavra para homem e para mulher. Por exemplo, teacher. Eu posso dizer he's a teacher ou she's a teacher. Doctor. Eu posso dizer he's a doctor ou she's a doctor. Nurse, que é enfermeiro ou enfermeira, também é a mesma coisa. Tá? E secretary, também, que é secretária, eu posso usar a mesma palavra para isso, né? Tanto para homem quanto para mulher. Aí ele fala aqui, ó, que hoje em dia as pessoas estão usando o gênero neutro para termos mais frequentes. Por exemplo, a palavra actor, ator, pode ser relacionada para homem ou para mulher, né? A mesma coisa acontece com fireman, bombeiro, ou firewoman, que é o bombeiro, só que é a mulher, né? Eles trocaram essas palavras por firefighter, né? Que aí você utiliza para as duas situações, ok? Então se liga nesse quadradinho aqui azul, ó, nessa observação aqui, tá? Na página 152, ele já começa com essa pesquisa aqui, ó. Ele pergunta: Is that true? É verdade? Albert Einstein was an electrician at an October in 1908. Ou seja, será que é verdade que o Albert Einstein foi... Veja que ele está usando, ó, o verbo to be no passado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, pesquisa aí. Será que o Albert Einstein foi um eletricista na Oktoberfest em 1908? Se você pesquisou e é verdade, true. Se você pesquisou e não é, marca aqui false. Ok? Legal. Na continuação, nós temos mais um exercício aqui, ó. Who is she? E aí eu vou para esse exercício aqui. Esse exercício é o seguinte. Eu vou passar um listening, tá? Eu vou passar um listening. E nesse listening vão ter 3 crianças que vão falar 3 profissões que querem fazer no futuro. Você vai ouvir o listening e vai colocar aqui as 3 profissões que as crianças falaram. Tá bom? Vou passar o listening 3 vezes, tá? Vamos lá então, tá? Olha eu aqui. Primeira vez, vamos lá. Well, when I grow up, I want to have my own studio and be an artist. I want to paint, paint, and paint. I love soccer. I want to be a player. Then I want to be a soccer coach. I really like helping people. I hope to help people with my job, so I think I'll be a nurse. De novo, hein? Well, when I grow up, I want to have my own studio and be an artist. I want to paint, paint, and paint. I love soccer. I want to be a player. Then I want to be a soccer coach. I really like helping people. I hope to help people with my job, so I think I'll be a nurse. Terceira vez. Well, when I grow up, I want to have my own studio and be an artist. I want to paint, paint, and paint. I love soccer. I want to be a player. Then I want to be a soccer coach. I really like helping people. I hope to help people with my job, so I think I'll be a nurse. Última vez, vamos lá. Well, when I grow up, I want to have my own studio and be an artist. I want to paint, paint, and paint. I love soccer. I want to be a player. Then I want to be a soccer coach. I really like helping people. I hope to help people with my job, so I think I'll be a nurse. Ok? Então, nós passamos 4 vezes. Você aí em casa pode passar quantas vezes você quiser, tá? E lembrando que aqui, ó, aqui vai ser uma profissão, né? Aqui outra e aqui outra, certo? Aí, na continuação, ó, do exercício, ele diz assim: e você? O que você gostaria de fazer no futuro? Deixa eu só ajeitar aqui.
E você? O que você gostaria de fazer no futuro? Escreva um texto sobre isso. Mencione o trabalho, tá? E por que você gostaria, né, de ter esse trabalho. Onde você gostaria de trabalhar? Escreva por volta ou mais ou menos 40 palavras, tá? Lembre, você que está em casa, você que está no online, você tem um tradutor simultâneo aí. Então, esse texto aqui, ó, do que você quer fazer no futuro em inglês, ok? Vamos lá para a página 153. Vamos lá. Na página 153, ele já começa com isso daqui, ó. Agora, entreviste 4 colegas de sala. Você que está em casa, você não vai entrevistar 4 colegas de sala, né? Você pode entrevistar quem você quiser. Aqui você vai colocar o nome das pessoas. Aqui você pode colocar o que eles querem ser no futuro e a razão que eles escolheram essa profissão, tá? Então, você pode falar aqui, ó, com qualquer pessoa. Escolhe 4 pessoas, coloca aqui o que é que eles querem fazer no futuro e aqui qual a razão dessa escolha, certo? Seguindo em frente, eu tenho esse texto aqui, ó. She was a dancer. Ela era... Veja que todo a gente está usando o verbo to be no passado. A gente vai chegar nele aí, tá? Então, veja que você tem um texto que fala sobre famosos, sobre pessoas famosas. No passado. A gente vai trabalhar no passado. E nesse exercício do passado, ele vem para aqui, ó. Vê só. Tem esses 3 tópicos aqui. E o que é que ele está dizendo aqui? Ele te dá dicas para saber se você descobre quem são esses famosos, tá? Então aqui, ó, ele te dá a primeira dica e quer que você coloque aqui o nome dessa pessoa. Aqui ele te dá a segunda dica e você coloca o nome da pessoa. E aqui ele te dá a terceira dica e eu acho que esse daqui você precisa pesquisar. Os outros 2 tá bem fácil, tá bom? E veja, ó, que todo ele está usando o verbo was ou were, que é o verbo to be no passado. Que é isso daqui, ó, que está ainda nessa página aí, na 153. Ó, o passado do verbo to be. Tá? E aqui, ó, você só vai completar. Ou seja, é isso daqui, ó. Completando, eu tenho I was, you were, he was, she was, you, que é o mesmo you que está lá em cima. Ó. Então, you were e they também were. Gente, esse é o passado do verbo to be, que é o que a gente está estudando agora. O passado. Peraí, que aqui faltou um R. Aqui, ó. Organizar aqui. Isso é porque ficou aqui curto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Deixa eu aumentar aqui. Agora foi. E aqui também. Deixa eu aumentar. Gente, eu estou sem meu suporte, tá? Mas a gente consegue. Vamos lá. Então, esse é o passado do verbo to be. Se liga nessa tabelinha aqui, porque você vai precisar dele para fazer o próximo exercício. Tá? E o próximo exercício, ó, tá na página 154. 154 é essa daqui, ó. Vê que ele tá com 4 tópicos. 4 tópicos. Ele quer que você escreva as frases usando essas dicas aqui, ó. Então, ele tem o nome da pessoa, que é Bach. Ele tem famous composer, ou seja, um compositor famoso. He,
ele, German, alemão. Você, na verdade, vai formar duas frases, tá? Você vai dizer que Bach era um famoso compositor e ele era alemão. Ou seja, vê só, onde tem esse tracinho aqui, ó, você vai reescrever a frase aqui embaixo, né? E onde tem esse tracinho aqui, ó, ele quer que você complete ou com was, aqui, ó, ou com was ou com were. Então, por exemplo, Bach, aqui, que eu posso substituir por he, ele. Se eu posso substituir por he, qual é o verbo que eu vou usar? Isso mesmo, certo? Então, você tem essas 4 frases aqui para fazer. Ok? Muito fácil. Vamos lá. Então, vê só. Se você fez essa, tá certo? Você fez essas 4 frases. Lembrando que colocar no passado. Esse daqui a gente vai pular. Depois aqui a gente volta, tá? Mas aí a gente pode ir para a página 155. A atividade da 155 é assim, ó. Ela tem a letra A e a letra B. Primeiro, ele quer que você complete as frases, tá? Utilizando o passado do verbo to be. É aquele quadro lá de cima, tá? E depois você traduz, porque você no final aqui, ó, vai ter que colocar o nome da pessoa que ela está falando. Então, seria como se ele te desse uma dica até aqui, certo? E no final aqui, ele pergunta de quem está falando, tanto na letra A quanto na letra B. Veja que a letra A, ele está no singular, está falando she, ela. A letra B está no plural, for people. Então, presta atenção qual é o verbo que você vai usar. Se você está em dúvida, volta lá na página 153 e vê os verbos que você vai usar. Ok? Na continuação, aqui no homework, ó, é um exercício que eu gosto muito para relembrar as profissões. Só que as letras estão embaralhadas. Olha, isso é uma ambulância passando, tá, gente? As letras estão embaralhadas. Então, você vai ter que desembaralhar e dizer qual é a profissão correta em inglês. Certo? A mesma coisa, esse último exercício aqui, ó. Ele está pedindo para você olhar a figura aqui. E aí você vai colocar em ordem, tá? Daqui para cá. Em ordem, o nome dessas profissões em inglês. Ou seja, em inglês, como é policial, como é técnico, como é cozinheiro, como é músico, bombeiro, médico, piloto, jogador, engenheiro, mecânico. Como são esses nomes em inglês? Certo? E para terminar, eu falei que essa lição era muito curtinha, porque é muito fácil. Essas frases aqui, ó, A, B, C e D, todas elas estão no presente. Ele quer que você coloque essas frases no passado. Para colocar essas frases no passado, a única coisa que você vai mudar são os verbos. Tá? Aqui é o verbo are, aqui é o verbo are, aqui é o verbo is, aqui é o verbo are. Você vai transformar esses verbos colocando ele no passado. Lembra de usar a tabela lá da página 153. Ok? Então, é um capítulo bem curto que relembra as profissões e relembra o verbo to be no passado. Essa daqui, ó. Feito? Terminou esse exercício? Manda no privado do professor Del. Não esquece, porque a presença eu só posso anotar com o envio das atividades. Lembre que nós já estamos na 2ª unidade, então não tem mais desculpa, tá bom? Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Qualquer coisa me chama por aqui.